Bom dia, estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos meditar um pouco na vida do rei Asa. O rei Asa era filho do rei Abias, que foi filho do rei Roboão, que foi filho do rei Salomão, para você mais ou menos se situar na história. Veja só esse texto que está em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Vou repetir, ouça bem. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A história do rei Asa você encontra aqui em 2 Crônicas, no capítulo 14, 15 e 16. O que eu quero chamar a sua atenção, o título da nossa reflexão é Começando e Terminando Bem. E nós estamos pegando um exemplo de alguém que começou bem, mas terminou mal, para que todos nós venhamos a aprender a avaliar nossa conduta e permanecermos firmes até o fim. Porque não adianta você começar bem e terminar mal. Na verdade, é melhor você terminar bem, porque isso vai determinar o que virá para frente. Pelo menos para nós, cristãos, que cremos em Deus, nós temos esse cuidado. A palavra do Senhor diz, nesses capítulos de Crônicas, que o rei Asa, ele foi um rei que agradou ao Senhor. E ele entrou em algumas batalhas. Quando ele começou seu reinado, ele fez o que agrada ao Senhor. Retirou os altares, idólatras, derrubou aqueles que estavam mortos, despedaçou colunas sagradas, e assim fez, conduzindo o povo a obedecer a lei e os mandamentos. Então esse foi um dos reis avivalistas, daquele que levava o povo a buscar a Deus. E Deus se agradou disso. Ele teve um reinado longo, de cerca de 41 anos, por causa dessa obediência, dessa preocupação em agradar a Deus. Em outro texto, aqui no capítulo 14, verso 7, ele diz assim: a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. E assim, eles então construíram e prosperaram. Então, rei Asa, ele conseguiu entender que a obediência a Deus é o caminho da bênção. Que a obediência a Deus os levaria a vencer as batalhas e a prosperar. E assim ele andou. Ele clamou em algumas batalhas em que ele estava em inferioridade numérica. Lutou em diversas pelejas, e você pode acompanhar aqui que ele venceu, porque ele confiou em Deus. No capítulo 15 fala um episódio em que um homem de Deus, chamado Azarias, profetizou, e ele se encheu de coragem com aquela palavra e avançou em direção àquela situação e levou o povo a buscar a Deus, a se purificar, a obedecer a palavra do Senhor. E assim você vai vendo. No entanto, depois de todo esse tempo, ele obedecer a Deus, queimar os altares idólatras, se desviar do mal, lá pelo 35º ano, o coração dele começou a mudar. E ele se viu numa situação, você veja, um rei que sempre consultava a Deus e que tinha coragem de enfrentar povos maiores do que ele. De repente ele se viu numa situação com o rei da Síria. Ele se viu numa situação de perseguição, você vê isso no capítulo 16, em que Baasa, o rei de Israel, estava invadindo Judá, estava atacando então este reino. E o que Asa fez? Ele procurou o rei da Síria
com recursos financeiros e pediu para ele o ajudá-lo, para ele atacar o rei de Israel. A palavra do Senhor fala que ele ajuntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria. Alguma coisa aconteceu. Ele deixou de perseverar na confiança de Deus. E veja, o histórico dele foi de 35 anos de vitórias, de bênçãos, porque ele era obediente e servia ao Senhor, crendo todo o coração. E aqui, em vez de buscar a Deus, buscou a ajuda de homens. E depois disso, ele ficou doente. Teve uma doença nos pés. E a palavra aqui fala que ele, embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas dos médicos. Veja que situação. Não buscou a Deus numa situação de conflito, buscou a ajuda dos homens, e quando ficou doente, buscou somente os médicos, não buscou a Deus. Você pode me perguntar, mas há problema em buscar os médicos? Não. Eles estão aí, através da ciência, desenvolveram capacidades, e Deus usa isso também para ajudar os homens. No entanto, você não pode buscar somente os médicos, ter confiança somente neles. Tem que buscar a Deus em tudo, colocar Deus em tudo, e Ele vai conduzindo as coisas. Pois bem, veja a situação. Até o 35º ano, buscou a Deus. A partir dali, buscou a ajuda de homens, buscou a ajuda de médios e não se voltou para Deus. E aí, no 41º ano, ele morreu e descansou com seus antepassados. Começou bem, andou bem a maior parte da sua vida, e no final de dia, no final do seu reinado, ele acabou se afastando de Deus, ou seja, terminou mal. Isso é um alerta para mim e para você, vigiarmos o nosso coração. Tem uma característica na vida cristã chamada perseverança, que é importantíssima. Você precisa perseverar nos caminhos do Senhor, você precisa continuar crendo no Senhor. Você não pode desistir, aconteça o que acontecer. Você tem que ter em mente que precisamos terminar bem, e terminar bem é só junto com Deus, é só na presença dEle, só em obediência, porque, como já repetimos, a obediência é o caminho da bênção. Durante 35 anos do seu reinado, ele confiou em Deus e teve a consciência: se temos paz, é porque temos obedecido ao Senhor. Se temos prosperidade, é porque temos servido ao Senhor de todo o coração. E de repente, ele deixa de lado todos esses anos, essas décadas de confiança, e se volta somente para os homens, se volta somente para os médicos, e esquece de buscar e honrar a Deus. Meu amado, minha amada, você que ouve esse vídeo, reflita, cuide da sua caminhada, cuide da sua jornada. Não permita que o diabo te engane. Deus te ama, te aceita como você é, mas continua investindo e mudando a sua vida. Você deve se sujeitar ao Senhor e aprender a amá-lo de todo o coração, aprender a conhecer o coração de Deus, porque aí você confiará nele até o fim dos seus dias. E que coisa boa, começar bem e terminar muito bem. E o que seria terminar muito bem? Ao fim da sua vida, continuar confiando e servindo a Deus de todo o seu coração, independente do que possa acontecer. Lembra-se de Jó? Lembra como é que foi o final dele por confiar em Deus? Ele foi provado, foi testado. E nós temos outros inúmeros exemplos de pessoas que foram muito provadas ao longo da vida, mas que permaneceram firmes e terminaram muito bem. E a nossa recompensa, a minha, a tua recompensa está em Deus. Começa aqui na terra, mas está na presença de Deus na eternidade. Então não corra esse risco de terminar mal, mas comece bem e termine bem. Deus te abençoe. Um abração, uma excelente semana para você, em nome de Jesus Cristo.